Olá, internautas da S-News. Hoje nós vamos entrevistar a ativista da causa animal, Karina Somaggio, ela que é do movimento Nação Vegana e que vem protestando junto com outras integrantes a respeito da aprovação polêmica do projeto de lei ocorrida na última semana, na última quinta-feira, que permite a volta dos rodeios em Sorocaba. Esse assunto ainda está sendo discutido, e, apesar da aprovação da Câmara, depois que o vereador Hélio Brasileiro, no último fim de semana também, postou em suas redes sociais um vídeo explicando de que a votação não foi por maioria simples, ou seja, seriam necessários 10 votos contra 8 e não 9 contra 8, como foi. E esse resultado feriu a lei orgânica do município. O que a gente quer saber agora também da própria Karina, como que vocês receberam essas informações do vereador, Karina, e a expectativa de vocês ainda daqui para frente. Boa tarde. Boa tarde, Reinaldo, tudo bem? Boa tarde a todos. A gente recebeu como um alento no nosso coração, né? Uma vez que nós somos veementemente contra rodeios e vaquejadas, e isso foi, assim, muito bem visto por todos que estavam lá na manifestação contra os rodeios, né? Estamos apoiando os vereadores, né? Nós estamos tentando fazer um movimento para que esse projeto seja vetado e que a própria Câmara não derrube o veto, né? Então, nós estamos pressionando, primeiro, os dois vereadores que não compareceram, né? E cobrando de todos eles, de todas as formas, o porquê do não comparecimento, né? Mas nós também estamos torcendo, né, para que esse MS ele seja aceito pela justiça e que essa votação seja cancelada. Agora, vocês também têm uma esperança que o Ministério Público abrace essa causa? Sim, o Ministério Público, né, na maioria das vezes, ele sempre nos está do nosso lado, né? Os maus tratos, a gente gosta de dizer assim, os maus tratos não é somente físico, né? Os maus tratos, ele também tem a ver com a parte de estresse do animal, os animais eles ficam aterrorizados com som, com o número de pessoas passando, com as gritarias. Então, assim, não é só o score corporal, como se o animal está ou não bonito ou feio, né? É a parte psicológica dele também. E o Ministério Público, ele é sensível a esses argumentos que nós damos, né? Ele sempre nos ajuda, sempre. Nós temos o Ministério Público como um dos nossos braços mais fortes, né, em todo o estado de São Paulo. Então, a gente está aqui, assim, torcendo muito para que dê certo, né, tudo isso. A gente tem aí, a gente vai relembrar uma entrevista da vereadora Fernanda Garcia do PSOL, onde ela fala, né, que ela explica que manter o rodeio é um retrocesso no próprio desenvolvimento da humanidade. Vamos assistir essa resposta para daí voltar ao questionamento com a Karina. Ele vem machucar os animais, ele vem aí, não traz nada de benefício, pelo contrário. Esse é um ponto que é uma falácia, que os animais não sentem dor, que não são machucados. E lembrando que nós temos que pensar nas gerações futuras. O que nós queremos para as nossas gerações futuras? São crianças que aceitam que animais sejam maltratados, torturados, né, para se divertirem, ou nós queremos espaços protegidos, como a natureza, a flora, porque nós, seres humanos, fazemos parte desse meio ambiente. Karina, por que essa fala da vereadora, que tem um viés sociológico, ela é importante ser analisada sobre o ponto de vista da relação do ser humano com o animal hoje? Os tempos mudaram, assim como está mudando, por exemplo, o conceito de alimentação. Alimentação vegana, as pessoas estão deixando de consumir menos carne, derivados de leite. No que isso tange, envolve a própria evolução do ser humano desde seus tempos primordiais, né? Eu acho que assim,
tudo evolui, né? E quando a gente fala em atos onde os animais eles são colocados em extremo estresse, onde esses animais sentem dor, né? A gente não pode achar que isso seja, de alguma maneira, cultura, levando-se em consideração que o rodeio não é uma cultura brasileira, o rodeio é uma cultura importada dos Estados Unidos, né? Então, ele não é nossa cultura, ele não é imaterial, porque tudo que é imaterial é único e exclusivamente do Brasil. Então, ele não é, isso é uma mentira, né? E a gente não pode, de maneira alguma, né, colaborar com esse tipo de exploração. Isso mostra o quanto a gente precisa evoluir, sim, e que é, sim, um retrocesso para a cidade, que é uma cidade que tem tudo para poder dar, de alguma maneira, para o cidadão uma cultura de qualidade, uma cultura onde realmente exista o engrandecimento do cidadão, né? E não a exploração e humilhação de animais, né? Em relação à mudança, né, de alimentação, isso também é mais um passo que a humanidade tem que dar, né? Nós estamos em um momento de pandemia, todas as pandemias, elas foram causadas por agentes vindos de animais, né? Nós temos uma pecuária muito agressiva, né? Onde os animais são colocados e aplicados com excesso de hormônios, excesso de antibiótico, e isso só gera mais e mais pandemia, né? E as pessoas elas estão entendendo este ponto, que para a gente ter sim uma saúde boa, a gente precisa de mudar a nossa alimentação, né? E isso é um ponto muito importante. Agora, comparativamente, né, por muitas décadas, houve uma resistência muito grande em se acabar, por exemplo, em período de eleição, com os velhos santinhos, que toda eleição municipal para a presidência da República, governo do Estado, as ruas amanheciam lotadas, isso se levou décadas para, de repente, surter efeito, e hoje praticamente as ruas ficam limpas. Seria Sim. algo comparado com isso também, essa mudança de visão, de conceito, de cultura? Sim, muito. Eu acho que a gente precisa evoluir, né? E evoluir também quer dizer, assim, a gente olhar pelo meio ambiente. Nós temos somente esse planeta, né? E ele já está no seu extremo, né? Então, quando a gente fala sobre a pecuária, né? É a mesma coisa, né? A pecuária ela desmata, destrói e polui para poder mandar alimentos para animais que vão alimentar poucas pessoas, sendo que a alimentação da agricultura ela pode alimentar milhares de pessoas, né? Então a gente é a mesma coisa, tem sim esse paralelo, né? A gente precisa evoluir, assim como a gente é contra os santinhos jogados na rua, né? As pessoas elas também precisam entender que a gente precisa mudar o nosso relacionamento com o meio ambiente, nosso relacionamento em relação aos animais, né, em relação ao próprio planeta. Nós precisamos parar de consumir assim, do jeito que tem sido, entendeu? E para concluir agora, como que vocês continuam acompanhando essa discussão aqui em Sorocaba? Vocês devem voltar a se manifestar tanto pelas redes sociais como presencialmente, aguardar essa definição jurídica, até mesmo a anulação da sessão? Olha, eu acho que o ativismo ele faz parte de estar em todos os lugares que se faça necessário, né? Se precisar da nossa ação presencial, nós iremos novamente. Se precisar da nossa ação, assim como tem sido nas redes sociais, nós estamos pressionando. Nós precisamos de colocar todos os políticos, né, sob pressão, né? Porque político funciona sob pressão da população. E o que a gente recebe de retorno nas nossas ações virtuais é que a maioria da população de Sorocaba é contra o rodeio, né? Ninguém vê o rodeio como uma manifestação para enaltecer a economia da cidade. Isso não existe. Isso é só uma falácia feita pelo vereador, né? E que
única e exclusivamente quem vai ganhar dinheiro em relação ao rodeio são os políticos, né, que nós sabemos como funciona a nossa política, e os donos de companhia de rodeio, porque a companhia ela chega pronta, né? Não existe absolutamente nada que diga que as companhias de rodeio vão ter que contratar gente de Sorocaba. Elas já chegam prontas. Até o vendedor de pipoca faz parte da companhia de rodeio. Então, isso é mentira. Não vai aumentar, por exemplo, o número de turistas na cidade, porque quem vai a rodeio são estudantes, né? E estudante não fica em hotel, né? Então, a gente sabe muito bem como que funciona e a gente vai lutar para que isso acabe, que isso nem aconteça em Sorocaba, né? Que seja realmente uma votação e que ela seja, assim, cancelada, que assim seja, né? A gente está torcendo muito. Tá aí, nós agradecemos então a explicação da ativista Karina Somaggio, ela que é integrante do Movimento Nação Vegana, falando a respeito do movimento que continua em protesto em rejeição à aprovação do projeto de lei que autorizou aí a volta dos rodeios em Sorocaba, e agora fica essa questão. Se conseguirá anular a sessão, o Ministério Público também ingressar com ação contrária nesse aspecto. Muito obrigada pela atenção e obrigada por ter nos chamado. Eu que agradeço. Isso foi muito importante.